Boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus irmãos. Muito honrado de estar aqui ao lado do nosso irmão Tato. Obrigado ao grupo NEP pelo convite, muito honroso, muito oportuno esse estudo e muito dignifica o trabalho espírita de prospecção, de aprofundamento nos conhecimentos trazidos pelo Divino Mestre Jesus para toda a humanidade. O Evangelho é o maior tesouro já legado à humanidade e é uma satisfação e um conforto imenso para a minha alma, para mim como espírito, saber dessa iniciativa e participar desse estudo de prospecção, de aprofundamento e, sobretudo, da busca pela vivência evangélica mais elevada. Eu combinei aqui com o nosso irmão Tato que a gente vai dividir os trabalhos para um melhor aproveitamento, para não tornarmos redundante, já que o tema é específico. Eu farei uma abertura de investigação histórica mais filosófica do texto e ele ficaria com a apresentação mais do significado, da semântica do texto, para que a gente tenha um aproveitamento melhor do tempo. Eu acho oportuno porque a fundação desse núcleo de estudos e de pesquisas do Evangelho, essa iniciativa, foi de uma felicidade ímpar e incomum na história do cristianismo. E reivindica-se historicamente, pretende-se, as teorias das origens dos evangelhos, até muito recentemente, pleiteavam que nenhum evangelho dos 4 canonicamente aceitos teriam sido escritos na época em que Jesus ainda estivesse presente entre nós fisicamente. E que, muito ao contrário, os evangelhos seriam obras de um grupo de adeptos, de um grupo de seguidores do Cristo, e que, portanto, a sua validade como um documento histórico seria praticamente nenhuma. Acontece que, a partir de 1994, foi publicada uma tese do professor alemão chamado Cartens Peter Tiede, em que ele, de posse de de 3 fragmentos de papiro do Evangelho de Mateus, encontrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, na biblioteca, ele, por uma feliz coincidência, deparou-se com esses fragmentos de papiro e, intrigado do que se tratava aqueles documentos, e obteve informação de que eram 3 partes de um documento maior encontrado por um ex-aluno de Oxford que vivia no Cairo, no final do século XIX, tinha se formado como pastor na escola da Inglaterra e tinha sido enviado como pregador ao Cairo. E lá ele era um estudioso dos evangelhos já de língua grega, de documentos antigos. Tendo encontrado no mercado do Cairo um papiro antigo, ele recortou 3 pedaços e mandou de volta para a Inglaterra para a datação da antiguidade daquele documento. Essa história gerou um livro e gerou um documentário que se chama Testemunha Ocular de Jesus. O que diz essa tese e esse livro? Para nós não avançarmos muito, não perdermos muito tempo em detalhes que não interessam para nós exatamente agora, né? Dada a exiguidade do nosso tempo. A tese defendida e demonstrada por esse professor é que o Evangelho de Mateus é o evangelho mais antigo de todos e foi escrito a partir dos registros que Levi, o coletor de impostos, Mateus, fez ao mesmo tempo em que Jesus falava. Ou seja, a conclusão, evidentemente, que esses pequenos fragmentos foram analisados na época, no século XIX, e se datou com os recursos tecnológicos que se tinha naquele momento, do século III depois de Cristo. A investigação que esse professor alemão fez, com base nos instrumentos de datação de carbono 14, que agora nós temos, de microscópios eletrônicos, microscópios atômicos, de todos os recursos, microscópio a laser,
com todos os recursos arqueológicos que foram encontrados mais recentemente, especialmente com a descoberta da fortaleza de Massada, que é do século I depois de Cristo, do ano 70, em que houve uma diáspora de Jerusalém, cuja revolta incitou o Império Romano a dizimar grande parte da população e destruir o Templo de Jerusalém. Bom, foi encontrada cerâmicas nesse local onde era essa fortaleza, e essas cerâmicas tinham escritas. E a análise desse professor é exatamente nesse sentido: investigar novamente a antiguidade desses fragmentos do Evangelho de Mateus. E a conclusão, com todos os recursos que nós temos tecnologicamente agora, e com base nas cerâmicas encontradas em Massada, que já tinham registros históricos de livros da história dos hebreus, que se tratava do século I do ano 70 depois de Cristo, a conclusão desse professor é: o Evangelho de Mateus é testemunhal. Não só é o evangelho mais antigo, é o primeiro evangelho escrito, como é testemunhal. Porque Mateus, como coletor de impostos, ele tinha que saber um recurso que é utilizado até hoje, de taquigrafia, para fazer o controle de entrada e saída de mercadorias. Como é que uma pessoa faz o controle de entrada e saída de mercadoria num porto sem saber taquigrafia? Bom, essa é a conclusão. Houve as contestações, mas todos os documentos novos encontrados, inclusive no Mar Morto, os documentos de Nag Hammadi, os documentos do Mar Morto, comprovam essa tese. Por que isso é importante para nós? O primeiro grupo, o grupo fundador do NEP, eu não sei o nome dos membros, mas eu sei que o doutor Haroldo Dutra participa desse grupo, e ele fez uma reivindicação a respeito das obras de Emmanuel, né? Aprofundando os estudos do Evangelho, Emmanuel faz a seguinte revelação no livro, na obra Paulo e Estevão, que os primeiros estudos feitos pelos discípulos de Jesus na casa de Simão Pedro eram baseados nas, entre aspas, que o Emmanuel fala, nas anotações de Levi. É isso, né? Exatamente. Esta pesquisa científica comprova exatamente isso. O professor Carsten Steed absolutamente não conhece as obras de Emmanuel. E ele confirma, através de uma pesquisa científica desenvolvida com toda a metodologia, com toda a epistemologia contemporânea, com todos os recursos tecnológicos do nosso tempo, com base em documentos históricos, ele comprova uma revelação do Emmanuel. Então isso é muito importante para nós, porque dá para nós hoje não só contestarmos afirmações que são feitas pelos historiadores bíblicos, de que nenhum evangelho é contemporâneo de Jesus, como também autentica historicamente todas essas traduções. Ou seja, os evangelhos canonicamente aceitos e os evangelhos apócrifos, assim chamados pela tradição católica, são completamente referendados. E mais, autenticam uma revelação. Isso abre para nós, eu penso, um campo de trabalho muito mais amplo, porque a autenticação pela ciência, pela história, de um trabalho, de um espírito, traz para o contexto acadêmico, autoriza nós trazermos para o contexto acadêmico toda a obra de Emmanuel. Isso para nós que constituímos um grupo de pesquisa nesse sentido, é a justificação da ampliação do campo de afirmação das revelações de Emmanuel. Isso era tudo que a gente podia sonhar, né, como uma comunidade de estudos espíritas. E este é um ponto que eu queria apresentar. O segundo ponto é
que eu penso que é muito importante também para a gente aprofundar o nosso estudo de uma forma sistematizada dos evangelhos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma afirmação, Kardec, num comentário dele, não é revelação dos Espíritos, quando ele está fazendo a analogia entre a filosofia de Sócrates e Platão e a moral ensinada por Jesus. E o Kardec, assim, en passant, ele faz uma afirmação pessoal e como que um desabafo. Estupefato, Kardec está. Ele diz, pela identidade da moral divulgada por Sócrates e Platão, não me espantaria se esses dois filósofos figurassem como discípulos diretos do mestre. Ou seja, o que Kardec está falando ali é que, muito provavelmente, quando ele retornasse para o mundo espiritual, ele ia investigar isso, se Sócrates e Platão não foram reencarnação de dois apóstolos diretos de Jesus. A partir dessa deixa que o Kardec deu, eu comecei a fazer uma tentativa de investigação nesse sentido, já que o mestre autorizou, né, os réis de incipientes discípulos se sentem autorizados a fazer o que a princípio para mim parecia um devaneio, já que nós não temos nenhuma outra afirmação nesse sentido. E eu comecei a identificar, agora para fazer esse estudo, é muito claro, e muita gente já explorou isso, a forma, a didática, a pedagogia de Jesus através de parábolas. Muito embora se conteste que a história do samaritano, do bom samaritano, seja mais uma parábola de Jesus, tem historiadores que afirmam que pela forma como Jesus colocou, não se trata de mais uma parábola, mas sim de uma história real, principalmente porque ele estava diante de uma autoridade judaica, e ele não seria provocador ao ponto de criar uma história para dar uma lição de moral numa autoridade judaica. Então, alguns historiadores dizem, não, a história do samaritano é verídica. Jesus estava usando de um fato concreto, de violência da época, para dar mais uma lição. Mas como isso eu vou deixar para o Tato, a parte que eu gostaria de destacar é a seguinte: então não é fato novo que Jesus ensinava, a pedagogia de Jesus se valia de parábolas. Mas a gente que é estudante de filosofia sabe que Sócrates fundou uma didática e uma pedagogia conhecida como maiêutica, que tem um nome bonito, né? Um nome diferente, e quando a gente quer, nos grupos de estudo, fala assim, vamos usar da maiêutica socrática. A maiêutica socrática não é nada mais, nada menos do que parturiar ideias. Sócrates dizia, eu não faço nada demais, eu não dou ensinamento para ninguém. O que eu faço é agir como a minha mãe, que era maieuta. E maieuta, essa palavra em grego, é parteira. Então Sócrates fazia o seguinte, a sua metodologia de ensino era o seguinte: fazia uma pergunta para o Sócrates, quem quiser pega os diálogos de Platão, lá, Menon, Fédon, e vai constatar isso. Você fazia uma pergunta para o Sócrates, ele te devolvia outra pergunta. Você respondia aquela pergunta, ele te fazia outra pergunta. Vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, o Lucas começa a narrar a história do bom samaritano e o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Nós sabemos pela história de Saulo de Tarso, que todo doutor da lei era um exímio filósofo naquela época. Para ensinar, para ser um doutor da lei, um juiz do sinédrio, a mais alta corte de religião e de filosofia judaica, você tinha que ser um filósofo exímio. E Paulo mostra isso nas suas cartas, Lucas mostra isso no Atos dos Apóstolos, quando mostra Paulo na Ágora Ateniense, ou seja, na praça pública de Atenas, que era o espaço público onde se dava não só o comércio, mas também as disputas religiosas e filosóficas.
Paulo discutindo, debatendo o cristianismo com os filósofos estoicos e epicuristas, que era só a mais alta estirpe filosófica da Grécia clássica. Então, dá para nós afirmarmos, sem medo de errar, que Paulo era um exímio filósofo. Então, um doutor da lei que interpela Jesus era também um exímio filósofo. Eu chamo atenção para esse trecho aqui, capítulo 10, versículo 25 de Lucas. E eis que um legislador se levantou e disse para experimentar a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, Jesus respondendo: que está escrito na lei? Como lês? Se tivesse colocado isso aqui como um diálogo de Platão, você ia falar, é o Sócrates que está falando. Porque o Sócrates não respondia. Ele dá outra pergunta em cima. E continua o doutor. Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E continua o diálogo. E que é o meu próximo? Volta o doutor. Vê-se que é um diálogo entre dois filósofos. Não temos dúvida disso. Porque e filosofia é isso, né? Sim. Filosofia é um gigante montado no cangote do outro, espiando mais lá na frente e falando: errou, hein, negão? Filosofia não passa disso. Vê o que Aristóteles fez com Platão, depois vê o que os epicuristas e os estoicos, Zenão de Sítio, fez com Aristóteles, vê o que René Descartes fez, nós estávamos lembrando de Descartes ainda agora há pouco, fazendo a dedução da existência de Deus, fazendo a regressão causal das causas mais próximas às causas mais distantes. René Descartes faz isso, até deduzir Deus como a causa primeira. Logo em seguida vem um outro gigante, monta no cangote de Descartes, que se chama David Hume, e fala: errou, negão. Enxerga mais longe e fala que o outro errou. Então, um diálogo entre dois filósofos é sempre assim. Lembra de uma frase de Jesus? Sede mansos como as pombas, e prudente como a serpente. Um diálogo entre dois filósofos é de muita prudência. Inclusive porque prudência é uma das posturas mais em conformidade com a virtude, segundo dedução de um grande filósofo cristão, São Tomás de Aquino. Então, quando Jesus, tá bom, faze isso e viverás a vida eterna. Logo em seguida, o filósofo judeu: e quem é meu próximo? E aí Jesus, valendo-se de mais uma técnica, de mais um recurso pedagógico, conta a história do bom samaritano. E logo em seguida vai colocando as lições. Bom, e aí Jesus no final diz o seguinte: qual dos três, em tua opinião? Não respondeu. Ele fez outra pergunta. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí, vencendo a disputa filosófica, Jesus consegue que o filósofo judeu responda, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus fala: então, vai e faze tu a mesma coisa. Quando os espíritos disseram na codificação, na organização, eu não gosto desse termo codificação, porque a doutrina espírita não é um código, não é um código, né? Allan Kardec não é o codificador, Allan Kardec é o organizador do trabalho dos espíritos. Cosme diz a mesma coisa, e o Cosme é muito mais autorizado do que eu, fico feliz com esse referendo. Quando os espíritos disseram que Jesus, preparando o advento da sua encarnação, enviou os profetas antes dele para organizarem e esclarecerem as leis de Deus antes do esclarecimento definitivo que ele fez da lei do amor. Quando nós vemos Sócrates utilizando este recurso da maêutica, e aí vem Kardec e diz: não me espantaria se Sócrates
reencarnou como um discípulo direto entre os 12 de Jesus, não dá para a gente fazer uma dedução lógica, e não vou dizer nem uma interpretação muito forçada, mas uma dedução lógica de com quem Sócrates aprendeu a maêutica? Não dá para a gente fazer uma... Fica tudo muito claro, pelo menos para mim, sob a perspectiva da pré-existência e da transmigração da alma, principalmente sabendo nós hoje o quanto a gente se prepara para vir para esta existência, sobretudo espíritos da envergadura moral de Sócrates. Então, a minha conclusão é: Sócrates teve preparo direto da escola de Jesus. E se for confirmado daqui a uns 150 anos, tá bom para nós, quando a gente desencarnar? Daqui a uns 150 anos, quando a gente voltar para o mundo espiritual, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou correr nas bibliotecas lá do mundo espiritual para ver essa história. Me chama. Não, você vai depois. Você é mais novo. Você vai depois, 200 anos. Eu provavelmente vou estar de volta. Já combinei com a minha esposa que no meu epitáfio, na minha lápide, vai estar lá assim: volto já. Esse é o máximo que eu me permito. Eu, analisando os textos de Sócrates e analisando este trecho do Evangelho de Lucas, foi essa a conclusão que eu cheguei. Quando Sócrates usa da maêutica, Jesus foi o autor dessa técnica, porque é de uma pedagogia libertadora. O Sócrates tinha a dignidade de dizer: não, eu não ensino nada para ninguém, eu não te dou a luz do conhecimento, eu simplesmente te auxilio a extrair de você mesmo a luz deste conhecimento que você já tem. No diálogo Fédon, onde o Sócrates faz a demonstração lógica da existência e da pré-existência da alma, ele se vale deste recurso didático e pedagógico para extrair conhecimento de um escravo, exatamente um escravo do interlocutor dele, que ele extrai conhecimento de geometria. Ele fala: esse escravo estudou, você conhece ele? Conheço, desde que nasceu nas minhas terras. Foi para a escola esse escravo? Eu falei: não, absolutamente. Estudou geometria? Não estudou. Então Sócrates falou: então esse serve, vem cá, meu filho. E começa a fazer perguntas para o escravo valentes do conhecimento de geometria. Estamos falando de engenharia há pouco. E o escravo vai respondendo: se um retângulo com tal dimensão desse lado, com outra dimensão maior desse lado, traçado a hipotenusa, que divide o retângulo em dois triângulos. O escravo vai respondendo as perguntas. O Sócrates fala: está vendo? Você que ensinou isso para ele? Não fui eu, diz o Fédon. Fala: então, ele traz conhecimentos inatos pela pré-existência e transmigração da alma. Então a gente vê o Sócrates com essa dignidade falando: eu não dou conhecimento para ninguém. Eu faço como a minha mãe, que era parteira, Maeuta. Eu auxilio, assim como a minha mãe não dá a luz pela mulher grávida, ela auxilia a mãe a dar à luz o filho, eu só faço a mesma coisa. Aí 400 anos depois vem o professor de Maeuta e fala: busqueis o conhecimento e conhecereis a verdade, que a verdade, esta é a dignidade do divino mestre, professor por excelência. Então, nesse sentido, eu posso ficar aqui elucubrando sobre Sócrates foi sim Kardec. Sócrates foi um dos divinos discípulos diretos de Jesus e foi um dos primeiros espíritos daquela leva que vieram junto do mestre, que aprenderam diretamente de Jesus essa técnica que nós usamos até hoje, e que não foi outra técnica utilizada por Allan Kardec, porque o Livro dos Espíritos foi organizado em cima da técnica de Sócrates, que agora eu deduzo que é a técnica do próprio Jesus.